E nós vivemos um tempo muito intenso na nossa célula. Eu queria compartilhar um pouco do que Deus fez conosco, com vocês. Nós chegamos na célula meio contrariado, porque nós vivíamos uma zona de conforto. Aí nós fomos para uma outra casa, onde só 2 filhas eram convertidas. Então assim, a mãe não era, o pai não era, e uma irmã estava vindo para Jesus. Então nós entramos na casa das pessoas, né, trazendo algo, como o pastor falou na semana passada, carregando a arca, levando a arca. E foi um tempo de amadurecimento, onde nós começamos a trabalhar, e essa família começou a se envolver, né? Rapidinho desceu uma filha, começou a se envolver. Aí teve um dia que a mãe também desceu, e a mãe ficou maravilhada com a célula, começou a participar, mas tinha um maior desafio nosso, que era o pai, né? E ele era mais resistente. Aí um dia ele resolveu descer, e quando ele desceu aconteceu algo, porque a célula inteira abraçou ele, porque ele já era fruto de oração, não só da mãe, não só das filhas, mas fruto de oração nossa. Porque quando você vai numa casa, você vai, as primeiras pessoas que vão receber as coisas são os anfitriões, e nós temos muito cuidado com isso. E ele desceu, ele começou a se enturmar conosco, e ele começou a ter testemunho, mas ele tinha um desafio, que era vir no culto de domingo à noite, que ele falava assim: não, o culto é demorado, é muito alto, eu tenho dificuldade. Aí tem o culto de terça-feira. Quem já veio no culto de terça-feira? Então ele começou a vir no culto de terça-feira, e ele começou a ser cuidado, recebendo a palavra num culto de terça-feira. O Rodrigão está aí, né, e sabe disso. Então às vezes a pessoa tem dificuldade para vir no culto de domingo, mas há possibilidade de uma terça-feira, e ele tinha possibilidade. Ele começou a frequentar o culto de terça-feira, começou a ser fortalecido nisso, né, e ele começou a participar. Só que chegou um dia e ele falou: não, eu quero ir no domingo. Aí ele veio no domingo, e ele sentava mais ou menos nessa direção aqui, e ele começou a frequentar com a gente também no domingo. E nessa época a esposa resolveu se batizar. A esposa veio, desceu as águas, né, e já foi uma vitória para nós. Então ela estava super envolvida na célula, já se batizou, já aceitou Jesus, e foi bênção. A outra filha também resolveu se batizar, aí batizou. Aí ficou uma pressão para ele, porque imagine o cara com 4 mulheres em casa, é pressão. E aí veio essa pressão para ele, e um dia a Ana nos procurou, falou assim: poxa vida, ele não quer se batizar. Eu falei: calma, porque ele está num ambiente, que é a célula, ele está num ambiente do culto, que Deus vai falar com ele. Não somos nós, não depende de nós. E aí, no último batismo, uma semana antes, ele veio todo feliz e falou assim: nossa, Deus falou comigo, eu vou me batizar. Então assim, não foi uma decisão dele, ele acha que foi uma decisão dele, mas não foi, porque o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. E no último batismo, nós tivemos a felicidade de, eu estava lá, e nós fizemos o batismo dele, e foi bênção. Então essa semana para ele foi muito intensa, porque ele veio no domingo à noite aqui, e quando o pastor falou quem se batizou, ele já levantou, ele se mexeu e tal: eu me batizei, né? Ele estava super feliz. Aí na quarta-feira, na célula, ele deu o testemunho, e ele falou que teve experiências poderosas com Deus. Mas não só isso, preste atenção, ele desceu as águas, e o tratamento com a esposa e com as filhas já era outro, o jeito que ele falava com elas já era outro, ele já tinha um novo tom de voz. Ele começou a trabalhar nisso, isso na quarta-feira. Aí veio a quinta, a sexta. Quando veio no domingo, ele não conseguiu vir no culto, porque ele estava com uma dificuldade física, ele não conseguiu. E essa semana foi intensa lá em cima, porque nós celebramos o batismo dele, nós celebramos um novo nascimento. Então quando ele chegou na célula, nós falamos assim: é o nosso bebê. Ele tinha 59 anos. Eu falei: é o nosso bebê que chegou. Nossa, e foi muito legal, porque ele contava o testemunho dele, ele era um bebê, ele estava feliz, estava andando para um lado e para o outro, né? E aí veio a segunda semana. Na segunda-feira, ele estava sentado no sofá,
E uma das filhas percebeu uma diferença nele. Começou a falar com ele, começou a conversar com ele, ele começou a ter dificuldade de responder. Então, eles tentaram falar com ele, ele teve um AVC isquêmico nesse dia, em plena segunda-feira. Correram para o hospital, levaram para o Padre Bento, não tinha vaga na UTI. Nesse dia, ele ficou lá. Ele ficou lá, isso na segunda. Aí na quarta-feira não teríamos célula na casa dele. Um casal arrumou um lugar para a gente levantar um clamor por ele. E eu fui no hospital. Nesse dia, eu fui na UTI visitar ele. E para minha surpresa, ele estava sedado, entubado, E eu achei assim, eu vou conversar com meu amigo, eu vou trocar uma ideia com ele, mas eu não consegui, porque ele estava sedado, entubado, E nesse dia eu comecei a orar com ele, comecei a conversar com ele. A única manifestação dele foi uma lágrima que veio do lado direito.